Meus irmãos, estou passando aqui para trazer mais uma palavra, mais um estudo sobre, está chegando as eleições, sobre o Evangelho, sobre a palavra do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores e a atual situação do nosso país, não é? A palavra de Deus diz que tudo aquilo que seamos nós colheremos, não é? E o nosso voto é uma sementinha. Você tem 4 anos depois que você plantar ela ali na urna para você colher. E também Jesus deixou dito para nós nos acautelarmos, termos cuidado, porque veriam lobos se fazendo passar por ser ovelhas, por ser homens dele, mas que são apenas enganadores, que viriam para fazer negócio de nós. Então, deixar uma palavra para vocês, um pequeno estudo que eu fiz, Eu vi essa semana, agora, muito triste, um pastor dizendo que num culto, em pleno culto, dizendo que quem votar no PT não deve nem tomar Santa Ceia. Olha o absurdo da divisão, da vitória de Satanás na igreja, porque Jesus deixou claro, que um reino dividido, por si só ele se destruirá. Não é? O diabo está dividindo a igreja, assim como fez lá no céu, e conseguiu dividir 1/3 dos anjos, não é? Que se voltaram contra Deus para tentar dar um golpe. Como eu já falei, golpe é coisa de Lúcifer, é coisa do diabo. Todo golpista, ele serve a Satanás. Não é? Por isso o Brasil, desde a Dilma para cá, está debaixo de uma maldição. E eu espero, que seja corrigida aquele erro que foi feito lá, aquele golpe, que Deus abençoe, que isso seja desfeito agora nessas eleições, e é bem possível, que isso aconteça. Eu queria dizer a esses pastores, que se colocam, dividindo a igreja, que estão colocando políticos em cima da igreja, dos altares para pregar, que altar é um lugar santo, é um lugar de se pregar o evangelho, não de se fazer política, não de se fazer negócio, entendeu? Tanto é que lá no templo, a atitude que Jesus teve com os negociantes foi pegar um relho e correr com eles de lá. Correr. Teve uma atitude assim, uma atitude drástica. Não façam negócio com o evangelho. Não vendam o evangelho. Não façam negócio com a igreja. Em 1 Coríntios 6,7 está escrito: só o fato de existir demandas, questões e divisões já significa uma verdadeira derrota em vocês como servos de Cristo. Que vergonha para a igreja uma coisa dessas. E essa semana também um pastor subir para cima do púlpito e começar a pregar contra o PT. Um outro irmão achou errado aquilo, reclamou daquilo. Aí um outro irmão que é da direita, um policial, puxou um revólver e deu um tiro em pleno culto na perna daquele irmão. Pesquisem aí, pesquisem esses absurdos que estão acontecendo, pesquisem, eu não vi na televisão, mas eu tenho acompanhado aqui a situação, como aquele outro caso também lá em Curitiba, que o rapaz do PT estava de aniversário, estava quieto no canto dele, ali, comemorando o aniversário, aí veio um bolsonariano lá e matou o rapaz, porque não concorda. A igreja está dividida porque segue um falso Messias, porque não segue o Evangelho. Homens que conhecem o Evangelho muito mais que eu, mas também não adianta conhecer e não praticar. Lúcifer, por exemplo, conhece todo o Evangelho e é Lúcifer, não é? Então, Lúcifer crê em Deus mais que eu, qualquer um de você. Lúcifer esteve lá com ele, não é? Era um querubim ungido, um anjo especial, que assistia na presença de Deus, não é? E, no entanto, se voltou, tentou dar um golpe em Deus. Golpistas, todo golpista serve a Satanás, não é? E me digam, qualquer um pastor que eu estou mentindo. Em Mateus 12:25 diz: Jesus responde às acusações dizendo: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. O diabo sabe disso, a igreja brasileira está dividida, o país está dividido. O diabo está trabalhando para destruir o nosso país. Questões como políticas, É muito bom a gente... mas eu sou cristão, eu não posso me envolver com isso. Mas José se envolveu, Esther se envolveu, Daniel se envolveu, Neemias e Esdras se envolveram. Jeremias
29, do 4 ao 10, diz assim: orem pela cidade e sejam bons cidadãos. Olha só, Deus está mandando que a gente ore pelos nossos governantes, pela nossa cidade e que sejamos bons cidadãos. Se você é um bom cidadão, você chega lá na urna e você não fica em cima do muro. Você vota. Quem vota em branco fica em cima do muro. E Deus disse que os covardes não herdarão o reino dos céus. Não é? Estude a palavra, escute essa palavra, confronte ela se eu estou mentindo para você. Vai, pegue a Bíblia e leia. Estou passando os versículos aqui, leia aí, ó. 1 Timóteo, não é? Capítulo 2, versículo 1 e 2. Orem em favor dos reis, das autoridades, não é? Orem. Você pastor, que disse que quem votar no PT não deve nem tomar Santa Ceia mais. Você já orou pelo PT? Você vai orar por ele se ele sair eleito? Ou você vai querer dar um golpe também junto com o golpista? Você vai querer servir a Satanás, agir como ele age? Você vai apoiar um golpe como Silas Malafaia, que se vendeu, que trocou o chamado dele por bajular autoridades? Não. A palavra de Deus diz que o homem de Deus não bajula ninguém. E ele só se dobra diante de Deus. Houve homens na Bíblia que foram lançados na fornalha de fogo, mas não se ajoelharam diante de falsos deuses. E a palavra de Deus diz assim, ó, Jesus disse que nós não deveríamos temer se fôssemos levados diante das autoridades por não desonrar ele, porque lá naquele momento o Espírito Santo falará através da nossa boca. Porque chegará o tempo em que o anticristo dirá a cada um que ele puder pegar, ele vai dizer, negue a Cristo e viva. Ou siga a Cristo e morra. E aí o que você vai fazer? Você vai obedecer à autoridade? Ah não, mas a autoridade está mandando eu negar, eu vou obedecer. Não. Nesse ponto você não pode obedecer à autoridade. E quando a autoridade está te levando a abandonar Cristo, a não amar o próximo, e você segue a isto, você está negando a Cristo. Porque Cristo disse, ame a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, meus irmãos, você que de repente não gosta do Bolsonaro, você já orou por ele? Eu oro todos os dias, eu oro. Porque esse homem está destruindo a nossa nação. Eu oro que ele se converta. Eu oro que apareça algum pastor, que até hoje não apareceu nenhum. Ah não, teve só um. O pastor da igreja presbiteriana do Rio de Janeiro. Eu esquecido o nome dele agora. Não é? Que é o pastor que fundou lá a Fundação Rio de Paz. Não é? O único pastor, um só que chega lá em Brasília e prega. E ainda faz manifestações. Não é? Que são reconhecidas e passam nos principais jornais do mundo inteiro, não é? Então eu vi só um pastor, mas tem milhares de pastores no Brasil, e não chega um pastor em Brasília e prega, não, ele chega lá e cai na negociata, e a gente tem visto, né, cobrando barras de ouro, não é? Pedindo nas prefeituras milhares de reais para até dando como desculpa para imprimir bíblias que levam a foto deles. Você vê, eles estão colocando foto deles na Bíblia, pelo amor de Deus, que falta de temor, de respeito a Deus. Por dinheiro eles estão vendendo a própria alma ao diabo. E são pastores. Então temos que nos acautelar. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará ao reino dos céus, né? A palavra é bem clara. Ore pelos que vos perseguem, Jesus disse. Pastor, em vez de tu assim falar essas barbaridades, dizer que Lula é do diabo, porque Lula foi lá, apareceu ali no Saravai e fizeram uma chuva de pipoca, né? É a fé deles. O Brasil é um país laico. Eu quero um presidente, eu sou evangélico, eu quero um presidente que ame as pessoas, independente do credo religioso, da sua fé. Eu quero que o presidente que eu quero, e eu creio que o presidente que Jesus quer, seja igual como Jesus. Por isso que Jesus deixou ali a história, a parábola do bom samaritano, que veio quem?
Primeiro veio o pastor ali, e viu o homem caído e cruzou de lado. Depois veio quem? O adorador ali do louvor, cruzou de lado. Aí veio o samaritano, que não era, e ajudou. Quem foi o próximo? Quem foi o próximo daquele homem? Né? E se aquele bom samaritano fosse do Saravá, como eu vejo os pastores falar, e se fosse da Umbanda, se fosse, vamos dizer que se fosse do Espiritismo, Jesus não fazia acepção, pastores. Vocês estão se colocando acima de Jesus. Vocês estão julgando. Jesus chamou vocês para serem juízes? Ou para apacentar as ovelhas? Quem são vocês que estão disseminando ódio em cima do altar da igreja? Vocês estão perdidos. Quem sou eu para pregar isso para vocês? Porque eu não sou pastor. Eu não sou pastor, eu não sou nada. Eu sou uma pobre coitadinha de uma ovelha que estou aprendendo o evangelho. Mas aquilo que eu tenho aprendido do evangelho eu estou pregando. Eu estou pregando para as pessoas. Meus irmãos, Jesus ensinou que nós devemos amar o próximo. Um governo que odeia mulheres, um presidente que odeia, que trata as mulheres como animais. Foi isso que Jesus fez quando chegou no poço ali de Samaria, encontrou uma samaritana, e os apóstolos ficaram tudo, mas como ele está conversando? Aqueles apóstolos tinham o espírito de Bolsonaro, né? Como o espírito de fariseu, de mentiroso, né? Como que ele está conversando com uma mulher? E aquela mulher se tornou a primeira pregadora de Samaria. Deus não faz acepção de pessoas. E como vocês, pastores, dizem que Lula é do diabo porque ama o próximo, mas não é isso que diz o evangelho? Não é isso que Jesus ensinou? E como que Lula vai dizer que ama a Deus se ele não ama o próximo? Como vocês, pastores, dizem que amam a Deus se vocês odeiam o rapaz que está ali, a moça que está na Umbanda, ou no Espiritismo, ou em qualquer outra religião, ou na Igreja Católica. Se você quer ganhar as almas para Jesus, você tem que ganhar através do amor e não do ódio. Deus é amor. Como é que você vai ser ódio e vai querer ser de Deus? Você está perdido, você tá pior que cachorro em tiroteio. Você não sabe a qual Messias seguir, você se perdeu e está seguindo o errado. Ah, mas você tem um mapa, é a Bíblia. Leia a palavra. Leia a palavra. Naquela época, eu quero dizer para vocês que naquela época, ali em Jerusalém, na Judéia, na Galileia, era um tempo tão muito pior até que hoje. E sabe o que Jesus mandou os judeus fazerem pelas autoridades? Orar por elas. Sabe o que Jesus mandou os judeus fazer? Pagarem os impostos a César. Pagar os impostos a César. Jesus mandou. Orem pelos que vos perseguem. E os cristãos naquela época não ficavam como vocês, pastores milionários aí de Brasília. Não, os cristãos daquela época, eles eram atados em postes e botavam lenha ao redor deles e queimavam eles vivos. E Jesus dizia, orem pelos que vos perseguem. Famílias eram colocadas no Coliseu para as feras devorarem elas, mas antes disso era oferecido para elas, negue a Cristo e você viverá. Eu fico imaginando as famílias assim, o pai, a mulher, 2, 3 filhos assim, não é? Uma família cristã chegar ali no Coliseu e o carrasco dizer, neguem a Jesus e vocês viverão. E aí o pai pega e olha para a esposa e para os filhos e dizem, filhos, esposa, não neguem, daqui 10 minutos nós estaremos com Jesus. Sabe? E a família inteira não negava Jesus. Agora vocês me dizem que a família de um homem que ensina isso à igreja e que vocês na parada para Cristo botam um bode desses. Vocês adoram isso aqui. Vocês trocaram Jesus por armas. Jesus disse, aquele que vive pelas armas morrerão. Vocês, na parada de Cristo, botar um bode desses, como lá no deserto, o povo fez um bode para adorar. O bode de vocês é o 38 do Bolsonaro, é a metralhadora do Bolsonaro. A palavra de Jesus disse, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por minha causa, ganhá-la-á. Se tiver que morrer, se você é cristão, você tem que morrer igual lá. Aquelas pessoas no Coliseu lá morriam, aquelas famílias inteiras. E você tem que ser cristão como aqueles que eram atados nos postes e viravam tocha e não negavam a Cristo. E vocês negam a Cristo agora seguindo a esse bode. Confiam mais no 38. Lá no Antigo Testamento está escrito assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome poderoso do nosso Deus.
Naquela época, quem confiava em carros e cavalos é porque o exército que tinha mais carros e que tinha mais cavalos eram os exércitos mais poderosos, entendeu? Era como a mesma coisa que dizer hoje. Uns confiam no 38, no 45, nas metralhadoras do Bolsonaro. Porém, nós confiamos no nome poderoso do nosso Deus. Vocês não viram ali, agora, esse atentado contra a presidenta da Argentina, que o rapaz pegou e botou um revólver no rosto dela e não disparou a arma? Eu creio que não disparou porque Deus não permitiu. Eu creio que não disparou porque Deus não permitiu. Agora estão dizendo que aquilo era uma arma de brinquedo, eu não sei. Mas não se põe a arma no rosto de uma autoridade ou de qualquer pessoa e se aperta o gatilho. Isso é coisa de Satanás, de seguidor do diabo, não é? Então, eu quero dizer para vocês assim, vamos seguir lendo. Deus vai nos dando a palavra. No livro, em primeira Pedro, deixa eu ver, acho que eu deixei lá em Romanos, não, deixei em Romanos aqui, Romanos 13. Romanos 13 diz assim: todo homem esteja sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, mesmo que elas sejam perversas. Lá, o imperador Tibério, como eu posso dizer para vocês, o rei Herodes, Deus permitiu que eles chegassem àquele posto. Eles não estariam lá se Deus não permitisse. Então, diz assim, seguindo, não a autoridade resiste, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. E vê um pastor como Silas Malafaia falando aquele palavreado contra os ministros do STF, um pastor pregando ódio, chamando Lula de petralha. E como que você chama Silas Malafaia quando você vê o material que eu mostro aqui, quando o teu presidente dá 1,2 trilhão para banqueiros e nega o alimento ao pobre, ao humilde, à viúva e ao necessitado. Viúva que ele gerou os montes quando negou a vacina. Ele negou os montes, milhares quando ele negou a vacina. Ele matou milhares de pessoas. Porque como diz a palavra, qual pai que o filho lhe pede um pão e ele lhe dará uma serpente? Aí esse que vocês promulgam, que vocês adoram, esse o povo pedia e Deus queria que ele comprasse a vacina, que Deus abençoou os cientistas de criar. A Pfizer ficou 3 meses mandando e-mail para ele oferecendo as vacinas e estava morrendo não uma pessoa por dia, mas de 3 a 4 mil pessoas, Silas Malafaia, e tu não fala nada. E tu diz que o Lula é petralha, porque o Lula criou Luz para Todos, fez milhões de casas para as pessoas, porque o Lula aumentava o salário das pessoas acima da inflação. E se a inflação subia, a cada 2, 3 meses ele aumentava o salário. Agora do jeito que tá aí, Silas Malafaia, tu não passa fome. Tu não sabe o que é passar fome. Tu tá rico. Tu abandonou Jesus. Tu trocaste o teu chamado por um prato de lentilha. Te converte, Malafaia. Prega o evangelho verdadeiro. Prega o evangelho para essas autoridades que estão aí, que estão indo pro inferno, para esses banqueiros, pro Paulo Guedes, pro Bolsonaro, o maior mentiroso que eu já vi, que antes de ser eleito, não sei se vocês lembram, antes de ser eleito, o Michel Temer queria fazer uma reforma da Previdência e ele dizia, não, isso não vai ser aprovado, isso é um absurdo, fazer uma pessoa trabalhar até os 65 anos, uma pessoa idosa, um motorista, um pedreiro com 65 anos, ele fez depois ele fez. E ele disse que, e aí ele fez pior ainda, ele disse que na reforma da Previdência ele entraria, os deputados e os senadores entrariam, e quando foi uma semana antes de aprovar, eles caíram fora e botaram na reforma da Previdência só eu e você, o trabalhador, o povo, eles caíram fora. O presidente, os congressistas, os senadores, os ministros do STF, todos caíram fora.
Todos. E os militares. E o trabalhador é que se ferrou. E ainda ele fez uma coisa muito pior que o Michel Temer. Ele colocou uma cláusula que dizia assim, que diz assim, ó, que se você chegar aos 65 anos, você, para se aposentar, tem que ter 40 de carteira assinada. Quem vai ter 40 anos de carteira assinada com 65 anos se não tem nem emprego? São 30 milhões de desempregados e quando você consegue um emprego é sem carteira. A maioria das pessoas anda fazendo xanga, fazendo bico. Eles tiraram os direitos trabalhistas das pessoas. Você quer crime maior que esse? Um governo que odeia pobre vai ser cristão? Se Jesus ama os pobres, como que um governo vai ser cristão se odeia os pobres? Um governo que diz que bandido bom é bandido morto. Então você está falando da sua própria família, Bolsonaro. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que vocês são. 101, 107 imóveis milionários. Se um trabalhador trabalha 30 anos para comprar um terreninho, fazer uma casinha. E vocês, em pouco tempo, teus filhos, tuas ex-mulher, todas com mansões, não uma, são várias. 51 imóveis comprados com dinheiro vivo. Quem é que anda com dinheiro vivo assim, que não pode colocar em banco quem tem dinheiro sujo? Bandido usa dinheiro vivo, ele guarda em cofre, coisa que ele não pode aplicar, ele não pode deixar no banco. Porque o banco vai querer saber de onde veio, ele não tem como comprovar. E vocês compram 50 e poucos imóveis com dinheiro vivo. Vocês acham que eu sou bobo, que o povo brasileiro é bobo? Prenderam Lula por causa de um apartamentinho que custava 900 mil reais que a esposa dele tinha comprado e depois a empresa que estava construindo o prédio teve que devolver as parcelas que a mulher, a afinada esposa do Lula, tinha pago já. E vocês, com 50, teu filho com a mansão que vale 10, 15 milhões, diz que comprou por 6 milhões, ganhando 30 mil, 25 mil reais por mês. Vocês acham que a gente não sabe fazer conta? Meu Deus, Silas Malafaia, só porque o Bolsonaro é teu amigo, ele pode roubar o povo brasileiro. Ele pode vender Petrobras, os bens da nação. Silas Malafaia, eu quero te dizer que Abraão e Isaac, eles não vendiam os poços que Deus dava para eles. Sabe, eles trabalhavam, abriam um poço, o poço dava água, eles cuidavam aquilo ali. Porque dali vinha a riqueza daqueles poços ali, onde se tinha água. Aí vinham os povos inimigos tentar atulhar os poços deles, eles botavam guardas ali, eles protegiam os poços deles para os inimigos não tomar. E vocês pegaram a Petrobras, já fatiaram quase toda e já deram. A Eletrobras, vocês já deram. E tu não fala nada. Tu não fala nada. Estão vendendo o país, Silas Malafaia. A quem tu serve? Qual é o teu Deus, Silas Malafaia? Qual é o teu Deus? Qual é o Deus de vocês, pastores? Que não denunciam a roubalheira que está nessa nação. É muito triste, muito triste, muito triste. É muito triste ver o que está acontecendo. E Jesus disse, ore por que vos perseguem. Ore pelas autoridades. Não pregue o ódio. Ame o seu irmão. Como você vai dizer que ama a Deus se você odeia o seu irmão? É esse o evangelho que vocês estão pregando. Vocês estão destruindo com a igreja. Vocês estão dividindo a igreja e servindo a Satanás. Não levem políticos para cima dos altares. Não dividam a igreja. Não queiram coordenar com quem a igreja, as ovelhas elas têm que votar em quem elas quiserem. Nós vivemos num país laico. Eu amo os umbandistas, eu amo os evangélicos, os católicos, os espíritas, e é isso que Jesus nos ensinou, que nós temos que amar aqueles que são diferentes de nós. Jesus sabe o que é ser torturado, o que é ser perseguido por ser diferente. Pregue o verdadeiro evangelho, tenha o temor de Deus. Não ensine a igreja a cometer heresias.